O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou para aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: Pai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo que em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando porém comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e línguas. É importante que todos nós entendamos aqui que esse texto tem uma referência no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 12, versos de 4 a 9. Quase que a mesma passagem. E também tem uma referência em Ezequiel, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Ezequiel. Então, temos aqui quase que uma referência a esses dois textos. E aqui nós precisamos entender a importância disso. Deixa eu começar com uma expressão muito clara. Quem de vocês aqui já pregou o Evangelho para alguém e essa pessoa de alguma forma ridicularizou o que você disse? Tirou o sarro? Assim, não levou a sério? Menosprezou? Quantos? Deixa eu ver. Olha, quase. Bom número, né? Bom número. Bom, eu sempre digo isso, que uma certa vez nós estávamos lá em Rio Grande, estávamos evangelizando, entregando folhetos no domingo à tarde. Fizemos um almoço na igreja e depois falamos: vamos sair pelas ruas aqui da cidade e vamos entregar folhetos. E uma dessas pessoas, que fomos entregar folhetos, estava numa roda na casa, assim, um quintal, na verdade assim, na beira de um muro, e eles estavam ali no final da tarde, possivelmente tinham comido, e tinha uma série de garrafas assim de cerveja, assim, um monte de garrafas de cerveja. E eu lembro muito bem que o folheto que nós entregávamos dizia assim: o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? E essa pessoa, quando pegou o folheto, cheguei lá na roda, com toda a coragem do mundo, cheguei lá na roda, todo mundo batendo lá, feliz lá, e eu cheguei e entreguei o folheto. Essa pessoa olhou para o título assim e falou: teu Deus onde está? Aqui que está meu Deus aqui. Ele apontou para as garrafas de cerveja e disse que ali eram os deuses dele, ali eram os deuses dele. Por vezes é isso que acontece, A gente se depara com pessoas que dizem assim: esse povo é doido de ir para a igreja, uma quarta-feira, num dia desse, assim, poderia estar descansando em casa, já teve reunião de oração no outro dia, depois ainda tem. Por que a gente faz isso, E a gente diz porque nós temos um compromisso com o nosso Deus, acima de tudo é um compromisso com Deus, por isso que a gente faz isso. E aqui nesse texto, esse texto está sendo escrito logo depois de um evento que foi registrado, que seria a sexta trombeta, e essa sexta trombeta fala sobre uma série de coisas que são avisos para aqueles que não têm Deus como centro de suas vidas, para quem não tem Jesus ainda como seu Salvador. É uma série de informações que a gente vê aqui dos versos de 13 em diante do capítulo 9, e olha só como termina esse capítulo no verso 20, olha só o que diz o verso 20: os outros homens
aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Perceberam? É como se dissesse assim, ó, haverá um monte de sinais dizendo, toma cuidado, olha o que você está fazendo na sua vida, olha os sinais aqui que estão chegando, estão mostrando para você o que você está fazendo na sua vida. Mas essas pessoas, mesmo com dor, com sofrimento, olha isso, mesmo passando por dificuldades e sofrimentos, essas pessoas ainda se manterão duras. Ou seja, muitas vezes algumas pessoas falam assim, se alguém não vem pelo amor, vem pela dor. Não, a Bíblia fala que algumas pessoas até pela dor não virão. Até pela dor. Alguém diz assim, tá vendo? Muitas pessoas têm que vir pela dor. Se vem pela dor, é uma graça de Deus. É uma graça. Mas algumas pessoas nem pela dor vêm. O texto no verso 20 do capítulo 9 diz isso. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, quer dizer, eles escaparam desse sofrimento, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro. Eles ainda permanecem como? Adorando ídolos, e criando ídolos, né? Eles ainda criam ídolos. Olha só o verso 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Essas pessoas que sobreviveram a essas coisas, elas ainda por certo diriam, que Deus é esse? Que história é essa desse Deus que você está falando? Né? Onde está esse Deus? Cadê esse Deus que vocês pregam tanto? Onde está? Então eles mesmos falariam assim, olha, não é assim não, o mundo não é desse jeito aí, vocês estão enganados, vocês são fanáticos. Então essas pessoas recebem agora mais uma observação juntamente conosco. No capítulo 10 vem mais uma observação. Nessa observação vai ficar claro duas coisas. Primeiro, a grandiosidade de Deus, e segunda coisa, a nossa missão de sermos vasos de bênçãos, tal como a gente cantou com o hino que a Isabel tocou para nós aqui, vasos de bênçãos, né? Então ele está dizendo aqui para nós o seguinte, basicamente é uma mensagem para nós, mas essa mensagem se direciona também àqueles que não aceitaram as informações do Evangelho. Essa mensagem diz assim, olha o poder de Deus, e Deus controla todas as coisas, nós já vimos isso no texto de Apocalipse, e olha o papel de vocês. Qual é o papel de vocês? Basicamente seria esse, comer um livro. O nosso papel é comer um livrinho. Olha que papel nosso, de comer um livro. Quem já comeu livro aqui? Comeu papel, né? O nosso papel é comer papel, entendeu? E o que significa isso no texto? Nós vamos chegar a essa conclusão. Então, fica com essa introdução e caminhemos aqui para o nosso entendimento do texto, tá bom? Vamos lá, verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu. Por quê? Porque um anjo forte já apareceu no capítulo 5. Um anjo forte já apareceu no capítulo 5, dizendo, quem há de abrir o livro e de desatar os selos? Você lembra? Lá no capítulo 5? Então agora aparece um outro anjo. E esse outro anjo, ele está entrando numa espécie assim de interregno, ou um espaço de tempo entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Por isso que nós estamos dizendo aqui, preparando-nos para a sétima trombeta. Lembrando, sempre a sétima é o juízo final. Todas as outras representam flagelos, sofrimentos e coisas assim. A sétima é o momento final. Só que antes vem sempre uma palavra de conforto para a igreja, e aí depois vem uma palavra de juízo para todos, para a igreja e também para o próprio povo, o mundo, né? Então vem aí, vi um outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo, tendo na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Veja bem, quando aparece um anjo, dá até medo, porque é o anjo que toca a trombeta. Quando ele toca a trombeta, o negócio é feio.
Mas esse anjo que vem agora, nesse interregno, ele nos dá uma informação importante. O texto de João dá uma informação importante de que esse anjo não é para a gente ficar com medo, é para a gente se consolar com ele, tá bom? É para a gente se consolar com esse anjo. Por quê? Olha só, esse anjo forte, ele tem aqui algumas coisas importantes, né? Dorival, ainda não pesquisei aqui o arco-íris, mas depois eu vou pesquisar, tá? Ele tem um arco-íris por cima de sua cabeça, tá bom? O que significa isso na Bíblia? Vamos falar da Bíblia, tá bom? Na Bíblia significa que é um ser que está demonstrando uma aliança de Deus para conosco e da fidelidade de Deus nessa aliança para conosco. Desde a primeira vez que apareceu um arco-íris na história bíblica, que é o momento do dilúvio. Então, esse anjo, fica tranquilo, ele é bom. É um anjo bonzinho, tá bom? É um anjo bonzinho. Não sei se vocês perceberam o tamanho dele. A gente ficaria com medo desse anjo, mas é um anjo bonzinho, né? Porque ele é gigantesco. Um pé dele está no mar e o outro pé está na terra. Ou seja, ele consegue ir de um continente ao outro tranquilamente, se a gente pudesse ver isso, né? Então aqui a gente percebe que ele tem um arco-íris. Significa que a aliança de Deus com o seu povo está sendo manifestada nesse momento. Deus está manifestando uma aliança dele com o povo dele. O rosto era como o sol. Significa que ele tem um brilho que vem de Deus. Quando o rosto tem esse brilho do sol, significa que ele tem um brilho que é de Deus. Alguns interpretam que aqui está o próprio Cristo. Eu não chego a interpretar dessa forma, mas eu chego a entender que ele tem uma ligação muito forte com a ação de Cristo, que é a ação de salvação. E aí a gente vê que as pernas, né, como colunas de fogo, que representa a estabilidade, né, do que será dito, a estabilidade do que vai ser falado, né? É uma coluna forte, poderosa, né? Então isso é muito importante. Esse anjo enorme, e é sempre importante entender, ele tem um pequeno livrinho. Olha que contraste interessante, a magnitude do anjo, e tem um livrinho aberto que dá para você comer assim, né? Comendo assim, imagina. O que representa essa magnitude? É que para Deus a magnitude não está ligada a tamanho. A magnitude está ligada ao plano dele. O que é magno nessa coisa é o plano dele. Ele tem um anjo poderoso que domina sobre todas as coisas, mas junto com isso tem algo que é pequenininho, mas tem um grande valor. E é claro, eu vou interpretar esse pequenininho como o Evangelho, ou a Palavra de Deus. O Evangelho ou a Palavra de Deus, né? É aquilo que você tem que comer e ele te alimenta para que você possa ajudar o mundo, ou mencionar o mundo as coisas que você precisa mencionar. Isso vem pelo Evangelho. O profeta Ezequiel recebeu esse tipo de orientação. Ele falou assim: ó, antes de qualquer coisa, come esse livro, que era doce, mas depois se tornava amargo. E realmente foi amargo, porque o ministério de Ezequiel foi muito sofrido. Só juízo. Hã? Só juízo. Né? E foi um ministério muito sofrido, como o de Jeremias também foi sofrido. Aliás, como diz a parábola, todos os profetas foram mortos, porque o que eles falavam não agradava o sacerdote, não agradava o rei e não agradava o povo. É o que a gente faz hoje. O texto de Apocalipse está mostrando o que é a igreja hoje também, como a igreja era no passado, né? Ser amigo de um crente hoje muitas vezes é chato, por amigo, né? Porque o crente muitas vezes ele vai falar de Deus, a pessoa, nossa, qualquer coisinha você coloca Deus na história, né? Vamos orar, qualquer coisinha tem que orar, qualquer coisinha vamos fazer isso, né? Você é uma mãe crente, né? Sua mãe crente, você já orou sobre isso? Menino, não, eu queria que você já orou sobre isso? Se torna muitas vezes pedante e chato para o mundo. É bom para nós o Evangelho, mas causa um mal danado no estômago. Essa é a ideia do texto, não é? Tem coisa que você come, mas faz um mal danado. Qual é o mal danado? É o efeito daquilo que você tem que tomar, né? Daquilo que você tem que comer. Falando de juízes. Né? Exatamente, né? Dos juízos. Então, duas coisas interessantes. A gente sempre fala assim, nossa, se tivesse um anjo magnânimo, gigantesco, poderoso, forte, a gente ia ficar tão feliz em ver esse anjo. Bom, primeiro saiba que esse anjo existe, tá bom?
Saiba que esse anjo existe. Segunda coisa, não pense que você está diante de algo pequeno. Porque a gente parece que muitas vezes a gente está diante de algo muito pequeno. Não. Isso aqui tem todo o poder necessário para conduzir povo, nação e todos. Olha só o que diz aí no finalzinho, verso 11. É necessário ainda que profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Simplesmente o mundo todo precisa desse livro. É isso que está dizendo esse finalzinho aqui. O mundo todo precisa desse livro. O mundo todo precisa desse livro. Isso significa que todas as pessoas que estão próximas a nós precisam ouvir desse livro. Precisam aprender desse livro. Nós precisamos ensinar isso para todas as pessoas. Ah, mas as pessoas não ouvem. Então, essa é a parte do estômago passando mal. Mas a gente tem que falar. Ah, mas as pessoas acham ruim. Não tem problema, você tem que continuar falando. Esse é o papel da igreja. Tá? Então, a magnitude que a gente vê, né? Coisas grandes e elas estão em coisas pequenas também. Mas mais uma coisinha que a gente precisa ver. Olha o que diz esse texto de Hebreus 1,14. Alguém abra lá para a gente ler esse texto, tá bom? Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministrados enviados para o serviço, favor ou proteção de herdar a salvação? Não são todos eles espíritos ministradores enviados da parte de Deus para Serviço a favor do que não herdar a salvação. A favor daqueles que vão herdar a salvação. O livro de Apocalipse mostra também a ação dos anjos. E os anjos são importantes. A gente não reverencia anjos e adora anjos, né? Como alguns fazem, que tem o seu anjo da guarda. Mas nós entendemos no livro de Apocalipse que os anjos sempre têm um papel muito interessante para o benefício do povo de Deus. Sempre tem um papel muito interessante. A gente pode perceber que, por exemplo, é um anjo que liberta Pedro da prisão lá em Atos, né? É o anjo que liberta Pedro. Geralmente são os anjos que levam e transportam os homens, falam de coisas que os homens precisam entender. Então, os anjos têm uma importância nesse texto também, pois aqui ele aparece, esse anjo aparece, tem uma ligação com o próprio Deus, é um anjo forte. Alguns vão dizer que é Miguel, nós não temos como provar isso, mas nós temos como dizer algo importante. Esse anjo tem um papel aí na explicação da importância do que João deve fazer e da história também. Ele tem um valor aí nessa explicação, tá bom? A ação dos anjos representa o valor e a importância que Deus dá para que a obra dele se concretize no tempo. Sabe o que isso significa? Que talvez muitas coisas que aconteceram com você foi porque Deus mandou anjos para, de alguma forma, te proteger, te abençoar, te guiar e te ajudar a chegar, talvez, aonde você chega. Sabe aquelas coisas que alguém fala assim: olha, nossa, eu tive um livramento tão grande esta semana? É Deus, mas Ele pode mandar os seus anjos para fazer isso acontecer. Eu gosto da expressão que os anjos são ministradores da vontade de Deus. Exatamente. Ponto final. Ponto final. Porque todo mundo quer adorar o anjo. Quer fazer um monte de coisa sobre o anjo. E bobear, hoje tem crente que está olhando o número do salmo e o anjo que está guardando ele também. Né? O salmo e o anjo que está guardando ele. Aí fala assim: ó, o seu salmo 42 e o seu anjo sei lá. E nós não precisamos, aliás, anjos não querem isso, Deus não quer que façamos isso com os anjos, mas é importante que a gente entenda que na providência, na ação de Deus, no modo de Deus agir, Ele nos livra, e muitas vezes de uma forma tão poderosa, quando você fala: nossa, como é que eu escapei daquilo? Como é que eu escapei daquilo? Milagrosamente pela ação de Deus através de anjos, tá bom? Agora, o que é importante, a grandiosidade desse anjo: ele está em estreita comunhão com Deus. Um anjo forte, com arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. O que significa isso? Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono, diz o Salmo 97, verso 2. Olha só, nuvens, né, e escuridão, quer dizer, a comunhão
para dizer, ó, justiça e juízo. Justiça e juízo contra quem? Contra aqueles que, mesmo depois de ouvir tantas informações a respeito de Deus, através da palavra e através dos acontecimentos do mundo, ainda se mantêm rebeldes. Então o que esse anjo veio fazer? Ele veio consolar mais uma vez a igreja e veio mais uma vez dizer assim, olha, não se preocupe com esses que se mantêm rebeldes, porque agora vem o juízo sobre eles. É o interregno para a 7ª trombeta. E é algo que funciona assim, ó, vocês que são igreja continuem pregando, e não se importe com aqueles que se mantêm rebeldes e estão perseguindo vocês. Pelo fato de ter um arco-íris, este anjo representa a misericórdia e o conserto do Senhor com o seu povo. Aqui a gente aprende a primeira lição. Forças poderosas estão cuidando do povo de Deus. Essas forças são de Deus. Forças poderosas estão cuidando do povo de Deus. Se lembra daquele texto do profeta Eliseu, quando ele está cercado pelo exército sírio, e o jovem fala assim, agora o que vai acontecer e tal. E aí ele ora e pede para que aquele rapaz possa ter os olhos abertos. E ele percebe que o exército que está com eles é muito maior do que aquele exército dos sírios. Essa magnitude das coisas, que a gente muitas vezes não entende, é que acompanha o crente. E a gente tem que ter essa confiança, essa certeza de que Deus aqui está nos guardando. Por mais que o mundo todo se volte contra nós, o exército de Deus é muito mais poderoso do que o exército do mundo. Então isso é um ponto muito importante. Forças poderosas estão cuidando do povo de Deus. Fechada de sanção. Exatamente. Como explicar tamanha força, Tamanha força, Isso é o poder de Deus que vai adiante. Uma outra lição que a gente vai ter aqui agora. Eu gosto dessa expressão, não sei se vocês perceberam, mas por vezes eu uso essa expressão, douta. Douta ignorância. Douta ignorância. Antagônico, isso aí. É antagônico, muito bom, antagônico, exatamente, é diferente. É douta, né? Exatamente. Quem passou a falar sobre isso na história foi um homem chamado Sócrates. Sócrates ele tinha uma expressão, uma coisa sei, que nada sei. E aquilo que sei é porque eu estou tentando saber. Em outras palavras, ele tinha uma expressão chamada douta ignorância. Sabe por quê? Já viu? Você conhece alguém que você pergunta uma coisa para ele e ele responde? Ele sabe de tudo. Sim. Não é? Tem umas pessoas assim, não, mas isso aí e tal. Você sabe que ele não está sabendo, ele está simplesmente chutando. Sim. Mas ele fala como se estivesse dando todas as respostas. Aí você diz assim, não, mas o que você falou não é bem assim, não, é desse jeito. Pois é, então, é desse jeito aí que você está falando. Mas não é isso que você falou. Não, é que eu disse com outras palavras, mais ou menos assim. Ele não dá um braço a torcer. É o sujeito que, se você perguntar qualquer coisa para ele, vai de ginecologia até biologia e ele consegue responder tudo. Mas ele é homem. Ele consegue responder todas as coisas, mas esse tipo de pessoa, filosoficamente, não é bom. Mas eu acho que biblicamente também não é bom. Porque uma das coisas que a gente tem que saber dizer muitas vezes é, isso eu não sei, Deus não quis mostrar, Deus não revelou, estou tranquilo. Não é? Porque o pior problema é você não ficar tranquilo. Mas se Deus não quis mostrar, então você fica tranquilo. Vocês Sim. Por exemplo, quando a gente vai evangelizar, a pessoa fala assim, olha, eu não quero saber da palavra, tenho raiva de quem sabe. Então ela procura falar assim, olha, eu não sei, eu não entendo. Alguns já falaram isso para mim. Eu não sei, eu não entendo, mas eu gostaria de entender. Muitas vezes eu já... Essa humildade é a humildade da douta ignorância. Porque ele dá a declaração que não sabe, mas ao mesmo tempo ele gostaria de entender. Muitas pessoas eu pego dessa forma. E esse é um caminho muito bom para o Evangelho. O problema é quando você encontra uma pessoa que sabe de tudo. E hoje nós temos uma geração de pessoas que sabem de tudo. Afinal de contas, eles já frequentaram tudo quanto é tipo de religião também, Então, eles, de uma certa forma, eles fazem assim, um quadro, pinta o quadro e diz assim, evangélicos, fanáticos da teologia da prosperidade,
espíritas são isso, católicos são aquilo. Ele sempre vai dizer alguma coisa e ele se torna uma pessoa acima de todos os outros. Muitas vezes se torna uma pessoa acima de todos os outros, né? Muitas vezes os desigrejados se tornam pessoas assim. Eles vão olha, eu já sei mais ou menos como que é, então, isso aí, eu sei como funciona. E essa arrogância de dizer eu sei é muito complicado, porque eu acho que a humildade é um dos elementos fundamentais do certo. E aqui a gente pode ver isso, ó. E bradou em grande voz, como ruge o leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Deixa eu dizer isso, 7 trovões na Bíblia, trovões, quando vem de Deus, significa que são juízos de Deus, juízos, né? Não pense que trovão é uma coisa simples, não. Na Bíblia, quando aparece trovão, aquela coisa toda, significa que tem coisa séria ali. Deixa eu dizer, quando há trovão na nossa vida, eu não gosto de lançar trovões, mas muitas vezes você lança trovões, não é isso? Não é? Você fala para a criança, não. Cuidado para não traumatizar a nossa querida Isabel. Mas aí você chega e fala, não! Isso é trovão, tá vendo trovão? Não! Você está dizendo assim, olha, que coisinha mais linda, Isabel. Cadê a gravata? Cadê a gravata? Cadê a gravata? Cadê a gravata? Bom, é uma linguagem só eu e ela, a gente entende. É só nós. Se você não entender dessa feita, você não vai conseguir entender como é sério esse momento. Então significa o seguinte, que pela desobediência, Deus está mandando agora 7 mensagens terríveis. 7 mensagens terríveis. Essas 7 mensagens assim, e logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. É como se João estivesse aqui. Uau! Isso é quinto, tá? Sexto, ok. 7, tá, agora eu vou escrever. Não, você não vai escrever. Veio uma voz dos céus, uma voz forte dizendo, você não vai escrever. Isso aí é para ninguém saber. Só você vai ficar sabendo, mas ninguém mais precisa saber do que irá acontecer. Bom, o que vai acontecer? Esses são os últimos momentos, talvez as datas, talvez as coisas todas aquelas informações, como será, como que tudo vai acontecer exatamente, talvez seja isso, a gente não tem informações sobre isso, então não precisamos especular, mas uma coisa a gente pode dizer, nada era necessário ser revelado nesse momento, era para ninguém saber. Então, dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não as escrevas. Não as escrevas. Você percebe que tem muitas coisas assim, que são assim na vida da gente, que a gente não precisa ficar sabendo? Percebe? Né? Quantos filhos eu vou ter? Né? Quem é solteiro? Com quem que eu vou casar? Né? Vamos pegar aqui, para que me serve uma pessoa se levantar todo domingo numa igreja e fazer uma revelação para mim? Para que me serve? Ah não, agora vai fazer uma revelação, na terça-feira você não sai de manhã, porque na terça-feira de manhã pode furar um pneu seu. Que fure? Eu troco? Ah não, mas você não precisa furar um pneu. Mas por que não? Tantos pneus já furaram, eu tive de trocar, por que eu não vou trocar mais um? Por que eu tenho que ficar sabendo de coisas que vão acontecer, que não faz parte daquilo que Deus quer me revelar? Eu não preciso disso. Então, muitas coisas a gente não precisa de revelação. E tem muita coisa na Bíblia que é assim, você não sabe. Aquilo que Deuteronômio 29 nos mostra isso. As coisas encobertas são minhas, eu quero saber. É isso? Deuteronômio 29? O que diz Deuteronômio 29? Pertencem a Deus. Pertence a Deus. Isso é douta ignorância. É você saber o seguinte, tem algumas coisas que pertencem a Deus, eu não tenho que me meter nisso. Isso é douta ignorância. Eu não preciso saber disso, estou feliz porque Deus não me quis revelar. Agora, as encobertas pertencem a Deus.
mas as reveladas pertencem a mim e aos meus filhos. E eu devo mostrar aos meus filhos também. Então o seu filho precisa saber dessas coisas. Então todos nós precisamos saber dessas coisas. Todos nós precisamos entender essas coisas. Isso aqui é o que a gente está vendo, né? Guarda em segredo essas coisas. Isso aqui é uma doutrina. Ouve a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Foi essa voz que ele ouviu. O que eu preciso entender nessa segunda lição? Tem coisas que não precisamos realmente saber. Ai, que dia, hora, momento Cristo vai voltar? Eu preciso muito saber. É lógico que a gente precisa saber. Apronta um monte, quando eu estiver na véspera, o que a gente faz? Com aquela cara de gatinho do Shrek arrependido. Não. A única coisa que eu preciso saber é que eu tenho que vigiar, porque pode ser a qualquer instante. É isso que eu tenho que saber fazer. Viva hoje como se Cristo fosse voltar hoje. Não viva hoje como se Cristo fosse voltar daqui a 15 anos. Viva hoje como se Cristo fosse voltar hoje mesmo. Então essa é uma coisa importante que a gente tem para saber. Mas vamos pegar aqui uma outra coisa importante que esse texto nos mostra. O tempo de Deus é diferente do nosso. Entendeu, meninas? Entendeu? Ok? Joia? O tempo de Deus é diferente do nosso. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Veja bem, é da sexta trombeta para a sétima. A sexta é o prenúncio de grandes tragédias. A sétima é o fim de todas as coisas. Mas olha o que esse anjo está dizendo: que ele jura por Deus, Criador, que já não haverá demora. Mas não parece que está demorando? Não parece? Não parece que está demorando demais para Cristo voltar? Se a gente olhar no nosso tempo. Sim. Se olhar para o nosso tempo, parece que Cristo está demorando demais. E eu não sei se vocês percebem, mas sempre tem um versículo assim: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra. Porque para nós parece que está demorando. E se vocês viram a carta de Laodiceia, vocês vão ver que é uma chamada para quem acha que o Senhor não vai chegar. Você lembra da carta de Laodiceia? Lembra da carta de Laodiceia? Volta lá para a carta de Laodiceia, capítulo 3, versos de 14 a 21. Aliás, muito do que tem nesses textos aqui, se você voltar para as cartas, você vai encontrar um significado nas cartas. Olha só: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Por que ele está dizendo que é o Amém e a testemunha fiel e verdadeira? Porque se ele prometeu, ele vai voltar. Então se ele está dizendo que vai voltar. Ele é uma testemunha fiel e verdadeira. A gente crê. Exatamente. Mas quando demora, o que a gente passa a pensar? Não é? É isso. Então conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera se fosses frio ou quente. O que acontece com essa igreja? Essa igreja perdeu o vigor. Ela é aquele crente que deixa a vida me levar, a vida leva ele, entendeu? É aquele crente que estamos aí para o que deve mas mais para o que não vier, entendeu? Aí ele diz assim: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Se tem alguém que diria o seguinte assim: olha, eu não queria que Cristo voltasse, não, é alguém que tem muito dinheiro. Geralmente é assim. E eles eram ricos. Sabe quando a pessoa tem muito dinheiro? É aquilo que eu já falei para vocês aqui. Se Cristo voltar hoje, eu tenho um plano para ir para a Disney. Logo, será que ele poderia voltar depois? Né? Nossa, Torre Eiffel, eu tinha vontade de ver aquela torre. Né? Como a gente está aprendendo aqui sobre saúde, correndo, sem elevador, a pé, assim, né?
Não, eles estão ricos. E aí ele vem e diz algo interessante, né? Verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que ele está voltando, mas ai daquele que quando ele voltar, essa pessoa não estiver preparada. É como aquela parábola, que a pessoa ficou tomando conta da casa, e a casa tem muita coisa, e ele dá festa na casa, ele chama pessoas para vir para casa, ele maltrata os outros funcionários que são menores do que ele, e ele trata todo mundo mal, e ele faz daquela casa a sua casa, sem nenhuma preocupação em manter zelo, em manter aquela casa em ordem. O Senhor daquela casa volta, sem que ele espera, e bate. E aí quando ele bate, a casa está toda bagunçada, está tudo de pernas para o ar. E aí aquele servo que ficou encarregado de cuidar bem da casa, o que acontece com ele? Ele é colocado fora, é jogado no lugar onde há choro e ranger de dente. É a mesma coisa que nós estamos vendo aqui, ó. Já não haverá demora. E por que não haverá demora? Porque tempo para nós é uma coisa e tempo para Deus é relativo. E em Apocalipse isso fica bem claro. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. No capítulo 6 nós já vemos isso. Pouco tempo. Mas a gente fala assim, pouco tempo? Não, demorou muito já. É só a gente fazer uma continha rápida assim que dá para a gente entender isso, como na primeira carta de Pedro. Para Deus, um ano? 1000 anos. 1000 anos? Um dia. Um dia. E um dia? 1000 anos. 1000 anos. Se a gente fizesse uma conta rápida assim, faz quanto tempo que Cristo já veio? 2000. 2000 anos. Bota uma linha para o ano 2020. Ele morreu. 2 dias. Poderíamos dizer então? 2 dias. Tempo para Deus é muito relativo. Para nós é que é complexo. A gente pensa assim, nossa, está demorando tanto. Se bem que alguns quando começa a fazer 50 anos já fala, nossa, passou tão rápido. É, Né? verdade. Aliás, aproveita bem a vida, né? Aproveita bem a vida, né? A gente muitas vezes pensa assim, nossa, voou tanto, né? Voou tanto tempo, né? Mas isso é outra coisa. O que a gente precisa aqui pensar é que a nossa visão de tempo não é a visão de tempo de Deus. E a visão de tempo de Deus é por pouco tempo. É o que está dizendo aqui, ó. Já não haverá demora. Ouvi um homem vestido de linho que estava, aqui é Daniel, né? Sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, depois tempo e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Aqui tem a continuidade dessa profecia. Quando Daniel falou isso, as pessoas disseram, nossa, quando que isso será? De que maneira isso será? Quando que será esse momento? Aí vem João pela revelação e ele mostra qual será esse momento. Que momento é esse? Nós estamos vivendo esse tempo aqui, ó, o pouco tempo. O que é o pouco tempo? Entenda isso e escreva isso aí, quem está fazendo a anotação. O pouco tempo é entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Esse é o pouco tempo. Esses são os últimos dias que Daniel falou e João está trazendo toda a informação para nós, de acordo com esse anjo que está revelando para ele, que é o mesmo anjo de Daniel. Essa tem uma explicação nessa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? É um mistério. A explicação que tem é o que é um tempo, metade de um tempo e depois um pouco do tempo. O que seria isso? Né? Para eles não tinha uma informação. Eles simplesmente deveriam ficar vigilantes, como nós também estamos vigilantes. Agora, a explicação para esse um tempo, pouco de tempo, é essa questão da igreja. É o tempo da igreja. É o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Que é um tempo já definido. Que é um tempo definido. Que é um tempo estabelecido pelo próprio Deus.
Então hoje nós estamos vivendo isso aqui, ó, o sem demora, ou um pouco de tempo, como está dizendo aqui. Qual a lição que nós temos desta informação? Ter paciência é uma das coisas mais importantes para quem lida com Deus. Lida no sentido de viver, de andar, de estar com Deus. Essa é uma das coisas mais importantes. É uma das coisas mais importantes. O tempo dele não é o tempo nosso. Ele não mede o tempo dele como nós medimos o nosso tempo. E o que você fala, nossa, está tão demorado porque eu estou sofrendo tanto e não vem a resposta, é para você, mas para o tempo de Deus não, é o tempo exato. Isso é importante, porque muitas vezes a gente tem essa noção assim, eu meço as minhas coisas ou as coisas da minha vida por mim. Mas esse texto nos ajuda a dizer o seguinte: pare de medir as suas coisas por você e pense em medir pelos olhos de Deus. E pelos olhos de Deus não tem tempo longo. O tempo dele é o tempo exato, coerente, correto. É como um pai que cuida do filho no tempo exato, coerente, né? Coerente. Sim. Paciência acho que está ligada com o consolo do Espírito Santo, né? Sim. Esse é o consolo, que é Sim. paciência. Ou fruto, né? Fruto do Espírito Santo é paciência, né? Um dos frutos do Espírito Santo é paciência. Agora, o que a gente percebe? Esse consolo realmente nos leva a isso, né? Porque quando a gente lê um texto como esse e fala assim, olha, está difícil, só para ter uma ideia, a gente vive no Brasil, né, gente? Olha o que é isso. Alguém fala assim, a gente não tem aqui perseguição, não tem nada, mas a gente sabe o quanto é difícil, né? O quanto é complicado. E o que a gente faz? A gente tem um consolo muito grande quando a gente olha para um texto como esse e diz assim, ó, Deus está no controle, no tempo dele tudo isso será definido e nós só aguardamos esse momento. Então essa é outra lição que nós aprendemos, ter paciência e esperar em Deus. A outra lição que eu queria mostrar para vocês é o papel missionário da igreja e a importância desse papel missionário. Vou pegar aqui um trecho do Hendricks que diz o seguinte: o Hendricks é um estudioso de Apocalipse, ele diz o seguinte: o apóstolo não deve meramente entender e digerir a mensagem do Evangelho, mas deve experimentar duas coisas: sua doçura e seu sofrimento. Levar a cruz, que é sempre a porção daqueles que verdadeiramente o proclamam. É isso aí. O que o Hendricks está dizendo é que o apóstolo deveria entender, como a igreja deve entender, que para nós não adianta meramente ter uma compreensão do Evangelho. É necessário entender a sua doçura, que é compreender isso, e é necessário levar a cruz, que é o estômago sofrendo por causa dessa palavra, né? Então, quem quer seguir a Cristo tem que levar a cruz, tomar a cruz. E esse é um ponto que muitas vezes os evangelhos aí no dia de hoje não falam, né? Porque a coisa mais fácil do mundo hoje é ser evangélico. É ser evangélico. É que o nosso país está maravilhosamente bem, eu falo. Só pelos aqueles testemunhos que a gente vê na TV lá, né, as pessoas dizendo das suas empresas, falam, puxa, o nosso país está maravilhosamente bem. Mas é porque algumas pessoas não entendem que para ser evangélico requer dores e sofrimentos por causa disso. Esse é o nosso papel missionário, como foi o papel de Cristo. Ele foi, me perseguiram, vão perseguir vocês também. Esse é o papel nosso, né? Sim. Sim. Quando, por exemplo, lá ele fala ao vencedor dali sentar comigo no meu trono, né? Assim como também eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. É nesse sentido de, por exemplo, quando a gente enfrenta o amargo, a gente ter paciência e perseverança? Exatamente. Porque às vezes parece um pouco força para o argumento dos arminianos, por exemplo. Sabe? Não, ó, você fez alguma coisa de errada, cuidado, Sim. Se Jesus voltar, você vai com fé. E não é. Eu não sei se eu deixei isso claro no domingo, quando a gente colocou na cosmovisão, e eu coloquei que uma das cosmovisões é que Cristo está reinando e nós somos corregentes com Ele. Ou seja, nós estamos reinando juntamente com Ele. Os eleitos, eles são os vencedores porque eles assumem essa responsabilidade de carregar a cruz e de passar pelo amargor do Evangelho, mesmo ele sendo agradável no início, mas aí passar pelo amargor. Esses são os vencedores e eles estão fazendo um trabalho juntamente com Cristo. Ou seja,
foi nos dada a alegria de ter o Evangelho e também de sofrer por causa do Evangelho, tal como diz Paulo no texto de Filipenses. Nós não temos a alegria só de dizer que somos salvos. Um eleito é reconhecido porque ele tem a alegria de dizer: por Cristo eu também sofro. Por Cristo eu também sofro. E é aquilo que a gente já falou, desde a infância isso acontece. Desde a nossa infância, né? Então, nesse caso, esse vencedor é alguém que está se colocando como uma pessoa fiel ao seu testemunho. Por que ele é vencedor? Porque ele já foi determinado como vencedor. Mas como que nós identificamos isso no mundo? Com o desenvolvimento dos crentes, que passam a ser fiéis, quando talvez em alguns momentos foram infiéis. E esse é o texto de João para nós. É um texto para nos chamar a atenção, para dizer assim: qual é o nosso papel nisso? E é por isso que a gente tem que ouvir aquelas palavras de Cristo. Cuidado, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Numa igreja você tem trigo, mas também tem joio. Quem não vence é quem não foi chamado. Quem não vence é quem não é trigo, mas é joio. Então, para termos uma visão geral, essa mensagem é para todos. Para todos. Eficazmente, em quem ela vai fazer diferença? Nos vencedores. E aí que a gente tem uma expressão muito boa: em Cristo Jesus somos mais que vencedores, por causa dessas promessas. Então, a gente tem segurança nisso. Agora tem uma expressão muito importante: sem santificação não há salvação. Então não adianta alguém dizer que é eleito, mas não se preocupa com santificação. Eu sou eleito, mas os meus negócios são de pessoas do mundo. Engano, né? Tem aquele filme que a gente assistiu naquele acampamento. Você lembra, Paulo, aquele filme que a gente assistiu no acampamento, todo mundo junto? Que era A Virada. Quem foi? Quem falou? A Virada, você lembra da virada? Do automóvel. Do automóvel, você lembra? Você lembra daquele lado do automóvel? Que é um rapaz que ele vende automóveis. Só que assim, a quilometragem toda adulterada. Ele vendeu, é legal no filme, que contou uma piadinha, que ele vende um carro todo arrebentado pro pastor dele, né? O carro todo arrebentado pro pastor dele, né? E aí ele fala assim: esse carro aí tá bom e tal, e o pastor sai, e antes de sair o pastor: vou fazer uma oração aqui pelo seu negócio, né? Ele fala assim, que ele continue a trabalhar honestamente nos seus negócios, ele possa ser uma bênção na vida das pessoas, né? E que ele receba em dobro tudo o que ele está fazendo por nós. Então esse tipo de posição que é o tipo de posição de alguém que realmente não está entendendo o seu papel, né, no mundo. Se você é crente, você tem que fazer a diferença, né, mesmo que você leve prejuízo. O que temos aqui de lição? Tem coisas que precisamos realmente fazer. E quais são as coisas que precisamos realmente fazer? Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Sabe quando eu vejo isso? Quando naquela festa de final de ano está tudo bem, mas quando chega o crente parece dar uma arrefecida na festa. Eu vejo isso quando, por exemplo, algumas pessoas não te convidam por algumas coisas que talvez você poderia ser convidado e não te convidam. Meninas, isso fica claro quando algumas pessoas dizem assim: nossa, elas são muito chatas, qualquer coisinha com elas é para a igreja, tem que ir para a igreja, é esse tipo de coisa que a gente percebe, né? Mas é quando uma senhora, uma jovem senhora, aconselha a amiga a permanecer fiel no seu casamento, quando ela tem toda a oportunidade de trair, e ela fala: não faça isso. Pensa no seu casamento pode ser uma grande bênção se você agir assim, 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 assim. Essas amigas, essas pessoas muitas vezes não são queridas, mas são essas pessoas que devem salgar e iluminar o mundo. E por fim pode ser que elas sejam rejeitadas, mas não tem problema o estômago amargo, não tem problema o estômago amargo, não tem problema. É importante que a gente até se depare com isso, porque tem coisas que nós precisamos fazer. O estômago vai ficar amargo. Entendeu, Jojo? O que é? Neto não gosta não, muitas vezes não, marido fica nervoso, mas é necessário que muitas vezes o estômago fique amargo, porque quem tem que fazer isso somos nós. Nós temos que fazer isso.
Estou caminhando no final, um livrinho grandioso, né? Um livrinho. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel à minha boca. Salmo 119, verso 3. É interessante, vamos ler juntos? É até bonito, né? A gente ler juntos isso. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel à minha boca. Pelo que eu entendo, o judeu não tinha açúcar dessa forma que a gente tinha. Geralmente adoçava-se muita coisa com mel mesmo, com o próprio mel. O mel era uma coisa muito preciosa nesse sentido. Então imagina, né? Alguns tomam um café aqui sem açúcar, né? Mas eu tenho por certo que se alguns fossem tomar café aqui sem açúcar, né, faria uma cara muito ruim. O açúcar ajuda isso, né? Mas açúcar bom, né? Não esse açúcar ruim, né, Paulo, que você deve ter falado aí para as pessoas, tá bom? Cuidado com o açúcar, viu? Cuidado com o açúcar. Apesar de ser pequenino, ele é de grande valor. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui para vocês é que a ONU precisava ouvir mais desse livro. A OTAN precisava ouvir mais desse livro. Todos esses conglomerados de poderosos, eles precisavam ser muito mais bíblicos e viver mais a Bíblia. E esse livro seria fundamental para trazer esse mundo mais paz e mais alegrias, né? Esse é o ponto do poder desse livrinho. Algumas pessoas não sabem, mas ele tem um poder gigantesco. E a gente não pode abrir mão dele quando a gente está num elevador, quando a gente está numa fila, quando a gente está em qualquer lugar, porque ele é poderoso. Olha o que diz o texto, ó. Povos, nações, línguas e reis. 4 vezes. O que é 4 vezes no Apocalipse? Você já aprendeu isso? O que é 4 vezes no Apocalipse, quando aparece 4 vezes? 4 eventos? Hã? Sim, os 4 ventos e tudo mais. Mas o que são 4 vezes? Oi? Não. 4 vezes. Hã? Mundo. Todo mundo. É para todo mundo. 4 na Bíblia significa todo mundo. 4 vezes no Apocalipse significa todo mundo. Quando aparece a expressão povos, nações, línguas e reis, quer dizer, esse livro é importante para o mundo todo. No mundo todo precisa ter esse livro. O que é isso aqui? É a visão missionária que a igreja deve ter. É aquele mural nosso lá, que eu falo, sempre aponto para vocês. Aquele mural lá é muito importante. Porque essa é a posição da igreja. A igreja deve pregar o Evangelho, deve alcançar pessoas. A igreja deve ir para todos os lugares. Vocês percebem? Dizem que nós calvinistas não temos essa preocupação porque nós entendemos que os eleitos já estão aí e serão alcançados. Os eleitos serão alcançados, mas por aqueles que se dispõem a pregar o Evangelho. Se não tiver pessoas para pregar o Evangelho, haverá grande maldição sobre a igreja. A igreja deve ter disposição para pregar o Evangelho. Deve estar em todos os lugares pregando o Evangelho. Então não pode abrir mão disso, né? Qual é a lição que aprendemos aqui? Tem coisas que precisamos valorizar. E se tem uma coisa que precisamos valorizar, é esse livro. Deixa eu dizer aqui como é valorizar nesse texto. No hebraísmo, comer significa dizer que aquilo faz parte de você. Então, se você estuda a Bíblia assim, ó, sabe aquele negócio meio, né? Se você estuda a Bíblia assim, a lá bem, como alguns dizem, ou sem muita preocupação, então você não está entendendo esse texto. Esse texto está dizendo que você deve digerir a Bíblia, que você deve meditar, aprender profundamente dela. É isso que esse texto está dizendo. Isso é uma das coisas muito interessantes. Por que a gente erra, diz a Bíblia? Por não conhecer as Escrituras. Se a gente soubesse mais da Bíblia, a gente acertaria mais. Eu preguei isso no casamento, né? Nós não temos o direito de errar mais. Nós temos o dever de acertar mais, mas não de errar mais. E é isso mesmo. Quanto mais for o tempo de cristianismo, melhor deveria ser para que esse crente fosse mais sábio na palavra de Deus. Terminando, aplicações, chegando aqui no final. Lembrando, tudo isso é preparação para a 7ª trombeta, tá bom? Ainda vai ter o capítulo 11, olha aí, ó, voltando aí, né? Ainda vai ter o capítulo 11, e aí no 15
nós vamos ter aí a 7ª trombeta, né? E essa 7ª trombeta vai que vai, né? E aí a gente já vai começar a falar da besta. Está todo mundo interessado em falar da besta? Então, a gente vai começar a falar do nosso profeta, da besta, né? Todas essas coisas. Vamos lá. Aplicações. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Você tem percebido isso na sua vida, meu irmão? Tem percebido que Deus tem cuidado de você? Que Deus tem sido uma bênção para você? Meninos aqui, ó, meninas, saiba que Deus tem cuidado de você. Sabe qual é a maior prova disso? Está te dando um pai que está fazendo anotações da palavra de Deus ali, ó. Essa é uma das grandes provas da bênção de Deus. Um pai que anota, que está preocupado em aprender, está preocupado em entender a palavra de Deus. Isso é bênção de Deus. É uma grande bênção, é sinal de que Deus está cuidando do seu povo, e Ele está cuidando por meio de tantos poderes, mas da ação benéfica dele por meio da pregação, do poder do Espírito Santo. Então essas coisas são muito importantes para nós, né? A gente precisa valorizar que Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos mostrado a sua vontade. Nossa pregação é para uma geração que dá as costas a Deus, tal como a gente viu no capítulo 9, versos 20 e 21. A nossa pregação é para uma geração que dá as costas a Deus, e isso é amargo, mas se tem que ser assim, é assim que será. Alguém tem que pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Então esse é o nosso papel é de pregar o Evangelho, né, e manifestar isso para as pessoas. Nossa missão é muito importante, e aí eu pergunto, o que vocês têm feito nesse sentido, da missão? Né? Qual tipo de estratégia que você tem usado para alcançar pessoas, para fazer com que pessoas estejam ouvindo do Evangelho, aprendendo da palavra por meio de vocês? Porque este rolo que João comeu é para capacitá-lo a falar para várias pessoas, em vários lugares. E Deus fez isso. Nossa obra está baseada no livro santo. Será que você tem experimentado de fato o profundo sabor da palavra de Deus? Isso é muito importante, o profundo sabor da palavra de Deus. Porque muitos querem até cantar, muitos querem pregar, muitos querem fazer um monte de coisa, mas a coisa mais preciosa que nós temos é a palavra de Deus. Então, antes de uma liturgia por si só, você tem que entender o que a palavra de Deus está dizendo para você, porque essa é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Que é a referência da palavra de Deus sobre nós. Bom, eu acho que é isso, né, no geral, que a gente tem para mostrar para vocês, tá bom?